Agora nós voltamos ao livro de Esdras, vamos terminar esse livro e depois iniciamos e damos continuidade a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica. Como você sabe, nós não estamos lendo os livros na ordem que estão dispostas na Bíblia, mas em ordem cronológica, por isso que saltamos. Então agora volta Esdras a partir do capítulo 7, como sempre nós pedimos antes de tudo, que o Espírito Santo venha nos abrir o entendimento. Certa vez, o próprio Senhor Jesus, ele abriu o entendimento aos seus discípulos para que eles pudessem entender a palavra dele. Então, a mesma coisa eu peço sempre. Vamos fazer a nossa oração e eu peço que você, se tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe nos comentários o que você pensa e, claro, partilhe também esse vídeo com as demais pessoas que você conhece, tá bom? Meu Deus, eu peço, Senhor, que abra o nosso entendimento e desperte nossa fé por meio deste livro. Que o Senhor, meu Deus, fale a nós, para que possamos entender a tua vontade e executá-la. Dá-nos essa coragem também. Amém. Versículo 1. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, o comentário diz: Esdras, apesar de não ter seu nome mencionado nos primeiros capítulos deste livro, seu encorajamento e engajamento foram fundamentais no retorno dos judeus a Jerusalém. Ele era sacerdote e um estudioso das leis de Deus, um homem de fé e atitude que liderou o segundo grupo de exilados no regresso a Jerusalém. E diz o 2, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube. O comentário do 2, filho de... O nome de Esdras é introduzido com uma importante informação sobre sua filiação justamente para mostrar que a sua autoridade sacerdotal era incontestável, pois ele era descendente de Arão, o sumo sacerdote. O Altíssimo tem prazer em usar o ser humano, mas aqueles que mais servem aos seus propósitos têm sua filiação divina, isto é, podem até não ter um pai terreno de renome, mas têm um pai celestial, porque nasceram de Deus e, portanto, são seus filhos. E isso é muito forte, né? O nascido de Deus, ele tem o próprio Deus como pai, né? Cuidando dele, cuidando de tudo. E como nós vemos aqui a distribuição dos nomes, é para que nós possamos, então, identificar. E por isso que é importante, né? A filiação, eles vão puxando isso para trás de quem ele era filho, neto, bisneto e assim por diante, porque isso dava condições ou base e autoridade para ele estar onde ele estava. 3. Filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este, Esdras, subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediram. Comentário: a mão do Senhor estava sobre ele. A dedicação ao estudo e à meditação da palavra de Deus proporcionou a Esdras o crescimento de sua fé. Além disso, o ajudou a compreender os planos do Eterno. Que honra para este servo ser chamado de um homem hábil na lei. Isto é, ele empreendeu toda a sua vida em conhecer, cumprir e ensinar as Escrituras, por isso a mão do Altíssimo estava sobre ele. A mão do Senhor continua estendida sobre aqueles que não somente aprendem a palavra, mas também buscam com sinceridade obedecer a ela. No 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. O comentário do versículo 9 diz: a jornada da Babilônia até Jerusalém durou 4 meses. Essa viagem, além de ser longa, era perigosa. Repetidas vezes é mencionado que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras e sobre a segunda leva de exilados. Essa mão era a força que garantiria o êxito
Isso não significa ausência de lutas, e sim a certeza de que diante de qualquer mal estaria amparados. Em cada passo, o Altíssimo caminhava com eles para que concluísse o trajeto. O Senhor Deus sempre está com aqueles que se incluem nos planos dele. Então, às vezes a pessoa fala assim, Deus não anda comigo. Mas primeiro, você está andando com ele? Lá em Malaquias diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Então, o primeiro passo, a primeira decisão sou eu, porque Deus continua sendo fiel. Infiel foi eu. Eu é que me desviei, eu que decidi não seguir as leis dele. É como a pessoa que chega a uma encruzilhada e ela tem que decidir, ela vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, assim também com respeito à nossa vida. Ou eu me aproximo de Deus ou me afasto dele. No 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O comentário, Esdras preparou seu coração a buscar, obedecer e transmitir ao povo os preceitos do Eterno, pois vivia o que ensinava. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Seguindo o comentário, vivemos dias em que os cristãos têm muito conhecimento bíblico, mas pouca obediência. Embora seja um privilégio ser instruído na palavra, tantas informações se tornam inúteis se não forem praticadas. O papel que Esdras teve em seu tempo precisa ser desempenhado hoje pelos filhos de Deus. Isso significa que devemos fazer do temor e da reverência às Escrituras o centro da nossa vida. A partir daí, toda a nossa volta serão influenciados a valorizar a palavra de Deus. E isso eu acho imprescindível, porque não adianta, por exemplo, eu mesmo estar aqui falando, pregando e dizendo coisas maravilhosas para você se eu não pratico. Então, por que o Senhor Jesus, quando ele falava, ensinava nas sinagogas, muitos daqueles homens diziam que ele ensinava diferente, que ele ensinava com autoridade, porque ele praticava o que ele falava. 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Interessante é que essa parte de Esdras vem logo depois de Esther, né? Todo Esther vira ao reinado, os judeus quase morrerem, então tudo isso aconteceu nesse período, aí você entende o porquê das coisas, né? Agora vamos à carta. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade, tudo quanto se ordenar
segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeie magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, lhes ensinará. O comentário: conforme a sabedoria do teu Deus, o rei reconheceu a capacidade de Esdras e lhe deu autoridade para constituir juízes e governadores sobre os judeus repatriados. Ele também estaria responsável por instruí-los nas leis divinas. Sem dúvida, Esdras seria justo e íntegro em suas funções, pois antes de temer ao grande império persa, ele temia ao Altíssimo, por isso jamais iria envergonhá-lo. Como homem de Deus, ele também não decepcionaria a confiança e a bondade que receberia do rei. Veja como esse rei, então, ele tem um carinho especial agora por Jerusalém. Com certeza, influência da própria esposa. No 26, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. O comentário do 28, sua benignidade. Esdras era fiel e temente à atribuição, à razão de suas vitórias, à benignidade do Altíssimo. Ele reconhecia que era o Senhor quem movia o coração do rei para favorecê-lo, enquanto o diabo luta para promover hostilidade e colocar barreiras no caminho daqueles que pertencem a Deus. O Todo-Poderoso faz com que seus filhos alcancem graça aos olhos de pessoas que podem ajudá-los. Acredito muito sinceramente que Esdras não tinha interesse em ter poder, mas sim em voltar a Jerusalém. E Deus está concedendo isso a ele, dando a ele poder, porque sabia que ele não iria se corromper e conduzir a nação aos caminhos certos. Mas será que isso vai resultar de fato de verdade para sempre? Nós sabemos que quando Jesus chegou, a nação de Israel estava corrompida novamente, né? Esdras 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Fineias, Gerson; dos filhos de Tamar, Danei; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paat-Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Mical, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, e com ele 70 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atendei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi.
Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jeribe, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram entendidos, e enviei-os com os mandados a Ido, o chefe, no local chamado Casifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Comentário: não achei nenhum dos filhos de Levi. Próximo ao rio Ava, antes de partir para Jerusalém, Esdras foi procurar sacerdotes e levitas para servirem no templo, mas não encontrou nenhum. Por isso, enviou homens com a missão de buscar ministros para a casa de Deus. A escassez de servos vista por Esdras tem sido vista também em nossos dias, pois não são muitas pessoas que possuem o desejo de servir a Deus. Ao contrário, o ser humano está cada vez mais egocêntrico, individualista, pois só tem pensado em si e em seus próprios problemas. O Senhor Jesus afirmou que a seara é realmente grande e que são poucos os ceifeiros. Está lá em Mateus 9, 37 e 38. De fato, as pessoas elas estão muito concentradas nos seus planos e projetos e elas estão esquecendo da parte de Deus. No 18, e trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Seberias com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias e com ele Jesaías dos filhos de Benari com seus irmãos e os filhos dele 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Apregoei um jejum. Esdras entendia que para que a sua viagem de retorno à terra de seus pais fosse segura, ele e os demais deveriam depender totalmente do Todo-Poderoso. Ele tinha consciência de que se Deus não estivesse com o povo, tudo daria errado. Por isso, ele fez o convite para que iniciassem um jejum e se humilhassem diante do Senhor. O propósito do jejum era para que todos recebessem a proteção divina ao longo da jornada até Jerusalém. Isso mostra que ninguém pode, por si mesmo, prevalecer diante dos desafios e perigos, e muito menos se desvencilhar das armadilhas ocultas colocadas no meio do caminho. Para ter a proteção e a força divina, para vencer é preciso ter a humildade para chegar ao Altíssimo. O jejum e a oração continuam sendo poderosas ferramentas da fé para cumprir tarefas difíceis ou até impossíveis à capacidade humana. Então, eu vejo com isso eles colocando Deus à frente. E se eles colocavam Deus à frente de tudo, nós também temos que fazer o mesmo, né? Por exemplo, eu quero viajar. Eu venho diante de Deus e submeto essa minha vontade de viajar em tal período, tal época, assim, assim, assado. Deus vai à frente. Eu quero trabalhar em tal lugar. Meu Deus, olha, eu vou colocar meu currículo naquela empresa, o Senhor me ajude. Quer dizer, eu estou submetendo a Deus os meus planos. E, segundo a vontade dele, vai ser feita. 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O comentário: porque tive vergonha. Esdras já havia falado ao rei que confiava na proteção divina. Por isso não apelou para a proteção dos seus soldados. Em vez disso, ele e o povo se voltaram somente para Deus, confiaram suas vidas inteiramente a ele e obtiveram o resultado almejado. No 24, então, separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei
em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos chefes, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do 1º mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Comentário: livrou-nos da mão dos inimigos. O percurso até Jerusalém seria de quase 1,5 mil quilômetros, feito por pessoas de todas as idades, sem contar as cargas de suprimento, o ouro, a prata e os utensílios para o templo. Diante disso, Esdras reconheceu que somente o Todo-Poderoso poderia livrá-los dos bandidos e dos outros perigos no caminho. Por isso buscou o auxílio divino e teve êxito. Assim, aprendemos que o nosso destino é feito por nós mesmos. O que definirá o nosso sucesso será a nossa humildade em contar com a ajuda do Altíssimo, alguém infinitamente mais poderoso do que nós. E para terminarmos, 32, e chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levita. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Tudo que é feito para Deus, mas coloca Ele à frente, vai dar certo. Coloque Deus à frente dos seus planos e projetos, Deus será contigo também, tá bom? Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.